Boa noite. Esse é o canal Força Educação e essa noite eu quero conversar com vocês sobre o design inteligente, uma proposta científica que se predispõe a romper com o dogmatismo trazido pela teoria darwinista. E esse pensamento científico, ou neocientífico, como está sendo colocado, ele apresenta a seguinte solução para um problema grave: como surgiu a vida sem ser um acidente, sem ter surgido a vida por um mero acaso. Segundo Darwin e a teoria da evolução das espécies, o que acontece é que a partir de uma série de fatores ao acaso, fatores tanto climáticos quanto fatores relativos ao ambiente aquoso ou à água, quer que seja, a vida surgiu a partir dos coacervados, pequenas estruturas moleculares que se reuniram até formarem a primeira célula. E também ao acaso, essas células começaram a se multiplicar e, através de mutações, formaram os primeiros organismos vivos, né? Desde primeiros protozoários até mesmo os seres pluricelulares. Mas eu tenho a dizer que, dentro da visão científica trazida pela visão do design inteligente, tudo vem mudando. Michael Behe, americano e professor de uma universidade nos Estados Unidos, bioquímico, né, pós-doutor em bioquímica, vai afirmar o seguinte: é impossível olhar os padrões da biologia e não chegar à conclusão de que os seres vivos, eles não surgem ao acaso, muito ao contrário. Eles foram predeterminados por uma inteligência anterior e muito superior. Segundo Michael Behe e diversos outros cientistas que apoiam essa visão, é impossível você acreditar que mera casualidade formou a vida. E segundo estes também, a prova maior da vida está no DNA. Cada célula humana carrega aquilo que na biologia, na genética, é conhecido como desoxirribonucleico ou desoxirribose, que é a molécula de DNA que fica no núcleo das células, dos seres pluricelulares. Essa molécula de DNA, ela carrega mais de 3 bilhões de combinações de características que podem ser adquiridas pelos seres pluricelulares. É incrível, porque se você pensar que a mutação, já para falar de um tema que a gente gosta tanto, né, trazido pelas HQs da Marvel ou mesmo da DC Comics, o homem, quando pensa em mutação, pensa em adquirir poderes sobrenaturais, poderes incríveis que vão movimentar a matéria, que vão deformar a matéria, que vão ampliar sua força física. Mas até hoje, as mutações, da maneira como foram evidenciadas na vida humana e a observação humana, importante que se diga, porque as mutações ocorrem desde plantas até seres unicelulares, são os que mais sofrem mutações. Mas nenhuma mutação até hoje foi capaz de ser observada e criar um novo órgão. Incrivelmente, dentro da visão fantástica trazida pelas HQs, pelos quadrinhos, principalmente da Marvel Comics, se chegou ao entendimento que, através das mutações, os seres humanos chegariam a uma fase mais evoluída de desenvolvimento. Porém, a vida é bem diferente. E graças a isso, a essas evidências, nós podemos entender que nenhuma mutação foi capaz de substituir o padrão genético de nenhum organismo vivo, desde os mais simples até os mais avançados.
É incrível porque essa descoberta vem de encontro, vem confrontar a visão que hoje se tem, que, por exemplo, a partir de algumas viroses surgiram novas doenças, quando na verdade a molécula de vírus, pois até hoje é uma discussão muito acalorada se um vírus seria um ser vivo ou não. O vírus ele se acopla à célula e produz uma desorganização de seu núcleo, principalmente nas suas características de DNA. Mas mesmo assim, a molécula do vírus não é capaz de ser transmitida para os descendentes. Isso é incrível. A menos que essa transmissão leve à morte do descendente. E isso é mais incrível ainda quando a gente analisa os vários casos de pessoas que, apesar de terem contraído o vírus da AIDS, quando tiveram seus filhos, os filhos, apesar de em alguns casos terem nascido com o vírus de DNA, esse vírus, como um passe de mágica, como numa obra de ficção, esse vírus foi suficientemente combatido pelo organismo da criança e eliminado do corpo. E a criança se desenvolve normalmente. Ou seja, a criança não adquire características diferentes das outras crianças e transmite o vírus de uma forma diferente. O vírus não levou ao surgimento de um novo organismo. Continua a ser uma criança da espécie humana. E assim com várias outras doenças. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade mutacional do organismo criou um novo organismo. Ou fez o organismo doente criar um superpoder. Apenas quando se contrai uma determinada doença, o corpo adquire anticorpos para combater aquela doença. E isso não gera um organismo novo. É incrível porque apenas essa explicação é suficiente para ir de encontro àquilo que está proposto no livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, de 1859. E é incrível porque o pressuposto científico da seleção natural das espécies, trazidos por Darwin neste livro, A Origem das Espécies, dizia que as espécies mais adaptadas sobreviveriam e as outras morreriam. E essas adaptações seriam originárias a partir de situações de calamidade. Por exemplo, o fato de você passar por uma situação de carência de alimentos ou de carência de água. Os espécimes mais fortes resistem, os outros desaparecem. E essa observação que foi feita na ilha de Galápagos, Charles Darwin falou, por exemplo, sobre espécimes de aves, de bicos mais fortes, mais robustos, de bicos mais resistentes, mais pontiagudos, menos resistentes. Então ele falou sobre isso. Mas isso não consegue ser verificado na vida atual. O que explica isso? Segundo a teoria trazida do design inteligente, existe um padrão em toda a vida, desde os seres vegetais até os seres animais, desde os protozoários até os eucariontes. E esse padrão da vida, ele pode significar, por exemplo, uma proporção perfeita de números, que começaria a partir do número 1, depois do número 1, o número 2, do 2 o 3, do 3 ao 5, do 5 ao 8, do 8 ao 13 e assim sucessivamente. Esse padrão, por exemplo, descreve todo o espiral. Descreve, por exemplo, o formato da nossa orelha, o formato do nosso rosto. Quanto mais essa proporção for perfeita, mais estaremos diante da beleza. E o incrível é que se você dividir 13 por 8, você vai chegar à incrível marca de
66. E se você avançar mais e dividir 89 por 54, por 55, perdão, você vai chegar à incrível marca de 1,618, que nada mais é do que o número π, ou simplesmente em grego o número φ, que descreve, por exemplo, desde o formato, a criação arquitetônica das pirâmides, da pirâmide de Gizé, a maior pirâmide do mundo, até o Paternon da Grécia, uma proporção perfeita, e ela se encontra em todos os seres vivos. Do meu braço estendido até o meu ombro, do lado oposto, se eu pegar essa medida e usar para dividir a medida da minha envergadura completa, ou seja, da ponta dos meus dedos médios, da direita para a esquerda, e eu dividir simplesmente pelo meu ombro, do meu ombro esquerdo para a ponta do meu dedo médio do lado direito, nós encontraremos de novo 1,63, bem próximo a 1,6108. O que isso significa? Existe uma proporção básica que está em toda a natureza. E mais incrivelmente, essa proporção, ela descreve o formato dos ciclones. Ela descreve também o formato espiralado, de espiral, que nós encontramos nas nebulosas, nas chamadas galáxias. Ela descreve também o formato do quadro da Mona Lisa. Mona Lisa também foi pintado obedecendo essa proporção. O que eu chego à conclusão a partir disso? Essa proporção de dois números iguais, que vai criando outros números, a partir de dois números iguais, criar outros números através da soma, foi criada por Fibonacci, Fibonacci de Pisa, um matemático italiano do século XI ou XII. E essa proporção é chamada proporção divina, ou proporção de Deus, que descreveria a espiral perfeita que está em todas as coisas. Desde os gomos do abacaxi, ou seja, de qualquer bromeliácea, para quem gosta de plantas, e aí eu citaria grandes amigos do canal, como a senhora Lia, como a senhora Jane, pessoas que cultivam plantas e também que gostam aqui do nosso canal Força Educação, elas sabem bem o que é isso. Até mesmo a concha de um caracol. Ou para quem gosta mais da Oceania, e aí eu cito o PH, que também é um colega que assiste o nosso canal, que fez pós-doutorado na Antártida, o formato do Nautilus. Quando eu falo Nautilus, eu não estou citando a obra de Júlio Verne, né? Eu não estou citando Submarino de Júlio Verne, eu estou citando o animal. Ou poderia ser a casca de um ermitão. Qualquer uma dessas obras naturais, elas possuem essa mesma proporção. Incrível, não? E eu tenho para falar para vocês que mais incrível ainda, tem uma outra proporção que existe, por exemplo, no DNA de cada um dos seres humanos. E essa proporção começa com o número 10, vai para o número 5, vai para o número 6, termina no número 5. Isso está no DNA. Talvez você me contradiga e diga, não, você está errado. O DNA é formado pelas moléculas de A, G, T, né? A adenina, timina, C, citosina e guanina. Mas na proporção destes, dentro de uma molécula de DNA, se você pegar uma fragmentação, você vai ver que tem 10 moléculas de um, 5 de outro, 6 e 5. Sempre nessa proporção. Sempre você vai encontrar ou 10 moléculas de adenina, ou 5 moléculas de timina,
ou 6 moléculas de guanina, ou 5 moléculas de citosina. E assim permutavelmente, é indistinto. Pode ser 10 de timina, pode ser 10 de citosina, pode ser 10 de guanina. Não importa, mas as outras terão que ser na proporção 5, 6 e 5. E aí eu te digo uma coisa. Incrivelmente, se procurou em toda a diversidade da natureza o que explicaria essa proporção. Mas não se encontrou em números. Aliás, foi se encontrar numa língua anterior aos números. Antes do homem conhecer os números, o homem conhecia as letras. E aí eu vou falar para vocês do hebraico pré-sinótico. No hebraico pré-sinótico, que é a língua que deu origem ao Velho Testamento Bíblico, mais especificamente à Torá ou ao Pentateuco, como nós chamamos nós cristãos, os hebreus antigos, os judeus antigos, da época de Moisés, da época de Abraão, eles não conheciam os números, eles não usavam números, eles usavam letras. E essas letras, elas eram simplesmente letras consoantes, eles não conheciam vocais, eles não usavam vocais. E essas letras formariam, da direita para a esquerda, a palavra Yud, Re, Ual, Re. Para quem estuda hebraico, eu vou falar no hebraico mais moderno da Idade Média. Yud, Re, Fav, Re. Para nós cristãos, Iavé. É isso mesmo. O 10 seria para nós que conhecemos a língua portuguesa, o Y. O 5 seria o H. O 6, o W. E o 5 novamente o H. Yud, Re, Ual, Re, ou Fav, Re. É engraçado porque tem muitos cristãos que hoje condenam a palavra Yahvé e dizem que, na verdade, seria uma corruptela trazida pelos tempos do cativeiro babilônico. Eu prefiro acreditar que não. Mas aos irmãos eu deixo a seguinte explicação. Yud, Re, Uad, Re, ou Fav, Re, se nós formos para o hebraico mais moderno, nós vamos encontrar uma visão bem diferente do que muitas vezes é traduzida pelo padre Almeida, que João Ferreira de Almeida, melhor dizendo, o padre que trouxe a tradução do latim para a Vulgata e que nós usamos até hoje no vernáculo brasileiro, ou no vernáculo português também. Essa explicação, né, que está no DNA, essa sequência que está no DNA, fala da presença de Deus. E eu explico por quê. Porque Yud, Rei, Ual, Rei, significa nada mais, nada menos do que o autor da vida. Ou simplesmente o autor da vida em vida. É uma das traduções possíveis dessa palavra, desse tetragrama. E o autor da vida, ele marcou todo o DNA da sua criação. E aí eu quero deixar os irmãos, meus queridos ouvintes, com a seguinte citação. Está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, nos versos 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, de quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Esse é o canal Força Educação, que fala das primícias da criação de Deus através da própria ciência. Fique com Deus. Shalom Adonai.